Sejam muito bem-vindas ao Papo Save Médica. Hoje eu terei o enorme prazer de conversar com a doutora Maíra. Ela é psiquiatra e ela tem uma grande história para contar para vocês. A frase que ela me mandou para o Save Med foi assim, que foi revolucionário e libertador entender que posso falar sobre dinheiro. Então, é uma colega médica que para ela foi um grande desafio, um desafio libertador mesmo. Eu tenho certeza que a história dela vai ser impactante, inspiradora para vocês, porque eu já conversei com ela outras vezes e é uma história muito legal. E com certeza vocês vão se beneficiar muito também, principalmente para as colegas que ainda não começaram nesse mundo dos investimentos, que talvez tenham dificuldade. E eu tenho certeza que ela vai poder ajudar muito vocês com a história dela. E é por isso que eu trago o Papo Save Médica, porque eu amo conversar com elas. E também eu sei que a história delas é inspiradora e pode ajudar vocês também, tá? Então, eu vou convidá-la aqui para esse super papo. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Nessa vida louca da gente. Tirar um tempinho para conversar comigo, para estar aqui é uma grande honra. Então, quero te agradecer a princípio e te dizer que com certeza você vai poder ajudar muitas colegas aqui também. Obrigada, Suzana. Eu que agradeço, né, assim, todo o seu carinho, seu acolhimento, né, com as minhas dificuldades ao longo do curso. E eu queria muito, né, assim, ganhar o concurso e eu, né, tô aqui hoje. Tô feliz de estar aqui. Obrigada a você. Para começar, me conta um pouquinho sobre a sua história, tanto profissionalmente, para as pessoas te conhecerem, quanto aí um pouco do seu perfil financeiro, como é que você era financeiramente, para a gente começar a entender o que é que mudou, o que é que se transformou, o que é que o SaveMed foi na sua vida. Então, eu sou médica psiquiatra, né? Eu coordeno junto com meus 3 sócios uma clínica, né? Que é um instituto que se chama NATA, Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares, Espaço de Saúde, né? Aqui no Rio. E, bom, eu sempre tive um perfil, assim, entre poupadora, né? E gastadora, porque eu sempre poupei, mas sempre direcionando assim para o meu lazer, né, para minha diversão, meio carpe diem, assim, de curtir o momento, né? Eu passei muitas questões financeiras desde muito nova. Eu venho de uma família que não tem um histórico assim de uma relação muito boa com dinheiro. Eu assisti assim pessoas da minha família, eu desde pequena, assim, pessoas da minha família tendo muito dinheiro, mas gastando muito, não poupando, não conseguindo salvar, assim, né, pensando a longo prazo. E por outro lado, também tinha uma parte da minha família que era o contrário, que tinha muita dificuldade financeira por ser humilde. E aos poucos eu fui, né, assim, conquistando meu dinheiro, assim, como plantonista, quando eu me formei, né? Eu demorei para começar consultório, eu tinha uma certa dificuldade. E quando eu comecei a receber meu dinheiro, assim, era muito encantador, assim, né? Gastar, viajar, né? E era para mim mesmo, assim. Então, eu sentia como se fosse um investimento em mim, meio que tirando o tempo perdido, sabe? Só que o tempo vai passando, né? Eu casei, comecei a formar minha família. E eu me percebi, de repente, assim, principalmente com a pandemia, né? Repensando vários valores. Um deles foi o dinheiro. E foi muito, assim, libertador mesmo, como você falou da minha frase, né? Porque eu tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro. E te ouvir falar, assim, né, na Semana da Médica Investidora, foi uma coisa que já foi, assim, um baque, assim, pra mim, sabe? Tipo, caramba, mas peraí, eu posso entender sobre isso, né? Era uma coisa, assim, realmente que eu não pensava em estudar, não pensava que eu seria capaz, inclusive, de estudar. Era uma coisa meio inalcançável, assim, tipo, saber falar de dinheiro é só para as pessoas muito inteligentes em matemática, em finanças, uma coisa muito distante, sabe? Então, foi muito legal, assim, descobrir que não, é super acessível, né? Assim, basta, lógico,
ter você saber priorizar o que você é importante para você nesse momento, como era uma coisa importante para mim, porque cada vez mais eu estava trabalhando e vendo minha conta sempre ali, sabe, fechando no laço, né, já com família e tudo. E eu com dificuldade de me organizar, assim, de o que fazer com esse dinheiro que entra, né? Como organizar isso a curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que o contato com você me ajudou muito a começar a pensar em médio e longo prazo. A curto prazo eu estava bem, né? Mas eu não conseguia me organizar a médio e longo prazo e isso foi bastante libertador. Quando a gente sempre quando eu escuto uma história de uma colega como você, eu penso, né, como a gente traz coisas da nossa infância, como a gente traz coisas do que a gente viveu, do que a gente presenciou. Às vezes não foi uma vivência própria, mas uma vivência que nós experimentamos ou, né, assim, nós estávamos incluídas ali, mas não foi uma vivência própria sua com o dinheiro. Mas foi algo que você acabou trazendo. Gente, é incrível. Eu vi um comentário de uma colega médica, Maíra, que a mãe dela era médica e a mãe dela colocava os filhos na escola pública, porque ela acreditava que eram os melhores professores e tal. E as colegas da sala falavam assim, porque tu é rica. Tipo, parecia que ela não estava no meio, parecia que ela sempre era um peixinho fora, né? Porque porque tu é rica, tu não entende, tu não passa por isso. Então ela cresceu com aquela sensação que o dinheiro afasta, que o dinheiro, né, segrega, que o dinheiro é algo negativo. E, gente, vocês, talvez quem escuta, às vezes não tem a noção do quanto a gente carrega de estigmas e de coisas sobre o dinheiro. Sabe? Sim. Então, é muito forte. Cada pessoa tem o seu. Você pode ter certeza que cada uma de vocês que estão aqui tem algo familiar sobre dinheiro que não percebe de cara. Algumas coisas são tão fortes que a gente percebe, outras não. Sim. E eu sinto assim, Suzana, que pra mim era quase como um tabu, sabe? Eu nunca tinha me dado conta disso, que era tipo falar de sexo, sabe? Era falar de dinheiro, assim. Igual algumas pessoas têm dificuldade para falar de alguns temas, eu sempre me achei, né, uma pessoa com cabeça aberta, cabeça feita. E foi com você que eu comecei a me dar conta, assim, da minha dificuldade, que eu já trabalhava na minha terapia, eu já faço análise há muitos anos, né? Eu já estou fazendo DBT. E aí a gente vai quebrando algumas cascas, mas sempre tem algum resquício, né? Então eu acho muito assim que é uma coisa que você sempre fala muito nas suas aulas, é assim, a gente poder se conhecer, né, se respeitar. Então assim, eu nunca me senti forçada, assim, isso que eu gostei muito. Eu tinha muito medo assim de começar um curso de finanças que fosse uma coisa de fazer a cabeça, sabe? Tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muito pelo contrário, assim, você sempre deixou a gente bem à vontade, assim, para cada uma e no seu perfil, né? Então, assim, isso foi uma coisa que me encantou muito, a sua sinceridade, né? De você compartilhar as suas histórias. Eu tenho muita dificuldade, eu te falei que eu tenho muita vergonha de participar de live, então sempre ver você compartilhando as suas histórias com tanta naturalidade, você sobre o seu casamento, suas dificuldades, isso me pegou muito, assim, também, sabe? De você ser muito genuína. Então, é isso. E me conta como foi que você me conheceu, porque você está falando como se já me conhecesse, né? Mas você me conheceu em algum momento aí que eu não sei como foi. Me conta aí como foi que você me conheceu. Foi muito doido, porque assim, na pandemia, né, durante a pandemia, eu tinha visto algumas chamadas assim no Instagram, mas eu sou muito desconfiada, assim, sabe? Então eu não. Eu só olhava, assim, achava interessante o nome, né? Foi totalmente no Instagram, totalmente aleatório, assim, sabe? Propaganda. E aí eu comecei a te seguir, e eu tenho uma amiga minha que sempre tentava conversar comigo sobre dinheiro, e eu não conseguia entender as coisas que ela falava. E ela falava, mas amiga, você tem que estudar. Eu falava, mas eu não sei por onde começar, sabe? E aí eu vi que você anunciou, né? Não foi nem nessa semana da médica investidora da minha turma, que foi, né, da turma 15, foi antes, umas 2 turmas atrás, que eu me inscrevi no WhatsApp. Essa é muito doido, assim, como que é passo de formiga para algumas pessoas, né? Isso que eu queria, assim, usar muito no meu exemplo aqui, gente, eu tenho muito medo, né, assim, de investir. Suzana sabe, né? Então,
Foi muito passo de formiga, sabe? Primeiro eu me inscrevi no grupo de WhatsApp, que pra mim já foi uma coisa assim, será que isso é golpe? Será que isso aqui, que é isso aqui? Sabe? Aí eu saí, juro. Aí na outra turma eu vi de novo, aí eu vi uma live sua. Aí eu falei, nossa, interessante, que linguagem didática e uma coisa voltada para mulheres, médicas, eu me senti meio representada, assim, sabe? Eu falei, ela é médica? Aí eu fui pesquisar, falei, ela é médica, nossa, mas uma médica falando de dinheiro com tanta propriedade, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, e aí minha irmã, que é contadora, estava aqui na minha casa, ela mora longe, a Nicole, eu estava conversando com ela sobre a Semana da Médica Investidora, que era gratuito, né? E ela botou uma pilha. Ela falou assim, cara, você não tem nada a perder, vai lá assistir, qual o problema? Tipo, se você não quiser depois fazer... Eu nem sabia ainda que tinha curso. Se você não quiser depois comprar o produto que ela provavelmente vai oferecer, não tem problema. Eu falei, tá, vou lá assistir. E, cara, assim, só na Semana de Médica Investidora eu já aprendi muito. Engraçado que tem até uma amiga minha que tá aqui, a Verônica, que ela também é médica, que eu fiquei enchendo o saco dela para ela assistir a Semana da Médica Investidora. E ela assistiu, e o feedback que ela me deu hoje foi esse. Falei assim, caramba, só com a Semana da Médica Investidora eu já consegui mexer em várias coisas de uns investimentos que eu tinha que estava meio errado. Então, assim, a Semana da Médica Investidora foi realmente, assim, um baque para mim. Ali eu acho que eu comecei a fazer o movimento de virar a chave já, sabe? E eu fiquei muito, assim, com vontade de ver mais. E aí foi quando eu acabei me inscrevendo no curso. Então, foi basicamente isso, assim. Peraí, porque se acabei me inscrevendo no curso, tem muita coisa antes disso. O curso. É porque eu não quero ficar me alongando, mas tem muita coisa aí. Muitas quebras de barreiras. Não, mas tem muita coisa. Eu sei que tem, porque só para você tomar essa decisão, eu acredito que deve ter sido um desafio. Foi. Até porque, assim, uma coisa que você sempre fala assim, né, pra gente, é de fazer o dinheiro trabalhar por nós, fazer render, fazer valorizar. Eu tinha, né, um dinheiro na poupança. Hoje é tão engraçado falar isso, porque assim, até 3 meses atrás eu tava com esse dinheiro na poupança. Que foi uma poupança que a minha avó, que me criou, fez pra mim quando eu nasci, uma baiana retada, que já pensava longe, entendeu? Fez uma poupança. E eu cresci com ela falando no meu ouvido. Não mexe nesse dinheiro. Não mexe nesse dinheiro. Esse dinheiro é pra sua faculdade. Esse dinheiro é pra sua faculdade. Você vai ser Ela queria que eu fosse professora, porque assim, não era uma realidade ser médica, não tinha médico na minha família. Para ela que nunca estudou, assim, ela queria que eu fizesse um nível superior. E tinha aquele dinheiro ali na poupança. E eu, tá, né? Cresci e tal. Fiz a faculdade, né? Ela quase caiu dura, porque foram 3 anos tentando. Ninguém acreditava realmente que eu fosse passar. E foi, assim, uma conquista muito grande. Então, esse dinheiro estava ali e com essa áurea, né, assim, do tipo, não pode mexer, tá na poupança. E aí, minha irmã, mais uma vez falando dela, quando estava aqui, que eu falei que eu estava começando a querer estudar finanças, ela perguntou, mas você não tem uma conta digital? Eu falei, não. Ela, como assim? Tipo, eu falei, não tenho uma conta digital. E eu tinha medo de abrir uma conta em banco digital, só que aí meu marido tinha aberto e tal, aí eu comecei a pesquisar, eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças. Engraçado falar assim, porque tem 3 meses isso, Suzana. Literalmente a distância do seu curso e da última semana de médicas investidoras, sabe? E é muito doido, assim, como que... um espaço muito pequeno para muita coisa acontecer. Essa é a minha sensação. Eu tava até olhando no seu feed, tem um depoimento de uma colega que fala assim que o seu curso acelerou, né, como se tivesse potencializado, e a sensação de ter vivido tanta coisa, né? Então, tem essa questão, assim, de eu ter tido muita dificuldade de comprar. Assim, eu comprei o curso com... Tipo, ai meu Deus, tipo, eu vou comprar e não vou assistir, como vários outros que eu já comprei. Tô louca, assim. Tô querendo investir, tô gastando dinheiro com curso, sabe? Tô muito doida. E aí eu, sabe, perguntando pra amigas, assim, aí eu perguntei pra uma amiga minha, né, que também é budista, que é essa amiga que sempre falou de finanças, eu perguntei pra ela assim, amiga, né, Thaís, você acha que eu faço esse curso, o valor é tal, não sei o que, eu já assim, eu lembro que você fala assim, porque esse curso vale tanto, né? Mas eu vou fazer a tanto. Eu fiquei assim pensando, realmente, né? Assim, a quantidade de informação que ela passou na Semana da Médica Investidora foi tão grande que esse curso deve ser muito potente. Aí eu fiquei pensando, aí eu fui falar com essa minha amiga
E ela só falou uma coisa, falou assim, amiga, se tem uma coisa nesse mundo que vale a pena, é investir em conhecimento sobre dinheiro. E eu achei tão forte essa fala dela, e é uma amiga muito importante pra mim, que foi quem me apresentou o budismo, que hoje é minha religião. E eu falei assim, cara, uma budista falando isso, né? Assim, que coisa. Então, assim, realmente eu vou fazer, sabe? Aí eu lembro que você fez um negócio da gente acordar de manhã cedo pra poder. Aí eu queria. Mas a minha mentalidade, assim, minha mentalidade de poupadora. Eu quero aproveitar ao máximo, já que eu vou pagar esse curso. Então, eu acho que isso também foi bom, sabe? Porque eu fui com tanta sede. Eu falei assim, cara, eu quero aproveitar cada segundo. Né? E quando você falou que a gente se acordasse mais cedo, tinha o grupo de WhatsApp, eu falei, vou botar despertador. E eu nunca acordo cedo. Eu odeio acordar cedo, assim, porque eu tenho, acho que, um certo ranço da época de plantão. Aí eu lembro que eu, botando o despertador, indo dormir 8 da noite, meu marido pra mim, que é isso? Tipo, e era uma segunda-feira, se eu não me engano. Aí eu falei assim, não, porque amanhã eu tenho que acordar às 6h05, era uma coisa, não, 5 para as 6. Aí ele, por que você vai acordar às 5 para as 6? Se eu te acordo às 10, você me mata. Sem ser um dia de trabalho, né? Assim, segunda-feira que seria meu dia do mestrado, que eu posso acordar um pouco mais tarde para aula, que é 9 horas. Aí eu falei, não, é que eu tenho que acordar cedo para conseguir entrar no grupo e pagar o curso com desconto e não sei o quê. Aí ele ficou olhando assim para mim. Então, assim, eu fui com muita dificuldade, mas fui, né? E foi o que eu falei no depoimento, assim, valeu cada centavo. Cada centavo. E o que que você acha que, se é que tem, né? Eu acredito que deve ter. O que que você acha que quase te deixou fora do SafeMed? Teve alguma coisa assim que por pouco, se tu tivesse pensado, tu teria ficado fora? Se eu pudesse botar, óbvio, como você falou, tem várias coisas, né? Mas se eu pudesse botar no topo da lista, pensando no meu momento de vida presente, assim, atual, foi a dificuldade de falar sobre dinheiro no meu casamento. Porque eu fiquei com dificuldade de chegar pro meu marido e falar que eu ia gastar dinheiro para fazer um curso, sendo que a gente está num momento que a gente está fazendo um investimento em outras coisas, até que, assim, tipo, teoricamente, né, assim, renda passiva, né, assim, então a gente está começando a construir uma casa, eu fiquei assim, caramba, ele Um vai me matar se eu passivo, falar né? para ele Que que eu quer vou. dizer, tipo, investindo num passivo. Isso, investindo no passivo. Muito obrigada. Estou aprendendo, né? Estou me tornando uma médica investidora. Isso é uma outra coisa muito legal, né? Assim, que você sempre fala pra gente da consistência, né? Porque óbvio que a gente não sai da semana da médica investidora sabendo tudo e a gente não sai do curso sabendo tudo. Então eu tenho que continuar a estudar também. E começar a botar em prática, né? Então, hoje, inclusive, eu fiz hoje o meu primeiro investimento, que você sabe. Então, tudo é um processo. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, assim, é um processo, cada um tem um tempo, não tem problema. A grande questão é, porque quando você falou a história da poupança, né, assim, você mostra, não sei se é na semana ou na aula que você mostra, assim, quanto que o dinheiro rende numa poupança por tanto tempo, e num tesouro Selic ou num investimento com 100% CDI, quanto que renderia no É na mesmo semana. tempo. É na semana que eu mostro. Na semana. Aquilo eu acho que foi assim o que fez eu superar essa barreira. Porque você me mostrou ali de forma tão simples, numa equação tão simples, a questão dos juros compostos, que eu sempre achava que era um dragão, né? E eu assim, gente, isso que é juro composto? Isso que é poupança, isso que é CDI, isso que é taxa Selic, é disso que eu tô com medo, sabe? Tipo, Isso que não, eu tô achando realmente. difícil, tipo, em uma aula eu entendi. É tipo isso. E você sempre fala, caramba, vocês são médicas, né? Vocês fizeram faculdade de medicina, vocês entraram na faculdade, vocês são inteligentes. Então, assim, quando você falava essas coisas, eu ficava assim, caramba, eu sou inteligente. Então, por que eu não posso ser inteligente também pro dinheiro? Se eu sou inteligente na minha profissão, se eu sou inteligente, né, em várias áreas da minha vida, se eu não sou inteligente em alguma coisa, é muito mais falta de habilidade. E habilidade a gente desenvolve com consistência, com dedicação, né? E com muita paciência também, né, com a gente mesmo. E eu falo que existe um problema muito grande, assim, que a gente tem uma mania de comparação, né?
Você sempre quer se comparar com alguém que é da sua profissão, com alguém que está trabalhando, que está rendendo, que está produzindo mais do que você. E isso é muito prejudicial. E dentro desse mundo que a gente está, nós somos uma comunidade de médicas investidoras, você sabe disso, a gente tende a se comparar. Por quê? Tem colegas médicas que investem pela primeira vez na Semana da Médica Investidora. Mas você não tem que se comparar com aquela, você tem que se fazer uma comparação consigo mesmo. O que a Maíra era há 3 meses atrás? Entendeu? Exato. Qual a diferença da Maíra para agora? E eu queria que você me respondesse isso. Se você não tivesse entrado no SabMed, o que você acha que a Maíra, qual a diferença da Maíra hoje, se ela não tivesse entrado no SabMed, e a Maíra que entrou no SabMed? Eu acho que eu ia continuar sendo extremamente insegura, continuaria me diminuindo, né? Porque, na verdade, o que eu me dei conta é que eu me diminuía nesse tema, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa em relação ao dinheiro. Eu acho que eu continuaria insegura e provavelmente eu passaria o resto da minha vida trabalhando muito. E é muito doido, assim, porque eu gosto do que eu faço. Não é do problema trabalhar muito. Eu acho que mesmo se eu fosse já rica, eu continuaria trabalhando muito. Mas a questão é assim, é ter a opção, né? Como você fala também às vezes, de poder ficar doente, né? Eu acho que hoje, se eu não tivesse feito o curso, eu estaria ainda muito tensa se eu ficar doente. Porque eu não tenho reserva de emergência, porque eu não tenho investimento, porque eu não tenho seguro, porque eu não tenho, sabe? Eu acho que hoje continuaria sendo uma pessoa, eu estaria uma pessoa muito mais medrosa e insegura do que eu estou hoje. E eu acho que isso, sempre que você quebra uma barreira de medo em qualquer área da sua vida, vai ajudar em todas as outras. Então, assim, eu consigo hoje me posicionar no meu casamento, com amigos, né, em rodas de conversa. É muito maneiro, assim, quando começa uma roda de conversa, que eu já começo a falar, assim, gente, tô sabendo muito, assim. E tem isso, né, assim, pessoas que eu achava que sabiam muito, que eu vejo que são especuladores, né? E tem essa diferença entre investidor e especulador. Eu não sabia a diferença, né? Aprendi com você. Eu vejo hoje muitas pessoas que eu achava que eram investidores e que, na verdade, são especuladores. Conta aquela história do paciente. Qual a história? Que o paciente chegou com ansiedade. Ah, é verdade. É verdade. Eu atendi, né, um paciente em que ele trouxe questões de dinheiro, né? E questões que eu acho que se tivesse sido antes, até como médica mesmo, como psiquiatra no caso, né, cuidando da saúde mental, eu teria passado batido, porque não é uma área que eu domino, né? Então, só que como eu hoje domino, foi muito maneiro, assim, foi muito bacana, porque eu percebi que eu conseguia entrar no tema de uma forma terapêutica, contribuir um pouco assim para o raciocínio dele que ele estava trazendo, assim, que era um raciocínio de risco que estava piorando os sintomas ansiosos dele. E eu pude mostrar para ele, falei assim, olha, será que precisa ter tanto risco? Né? Eu não saberia dizer o que é um day trade, né? Assim, antes eu teria ficado, mas como é que tá a sua família, né? Como é que tá? Você tá dormindo? Então foi o que eu falei para você, né? Assim, você enquanto professora, né, assim, nessa posição de professora, divulgando esse conhecimento tão importante, você continua atuando na medicina. Por exemplo, você foi psiquiatra por mim, né? Assim, porque é o conhecimento que a gente compartilha. Isso é muito bacana. O que você considera que... Não sei se você já respondeu, né? Mas é uma pergunta que eu sempre faço. O que você considera que é mais transformador? Tanto no presente quanto uma visão de longo prazo, assim. O que você considera que foi mais transformador para você após adquirir o conhecimento? Eu acho que é vislumbrar a possibilidade de uma liberdade financeira. Isso não era algo que estava no meu campo mental, sabe? Assim, nem passava. Vou ter que trabalhar para sempre e
sei lá o que eu vou fazer, sabe? Eu não parava para pensar. É muito engraçado, porque hoje é tão fluido pensar no futuro, financeiramente falando, porque antes eu acho que eu ficava tão ansiosa que eu nem parava para pensar. Então, eu acho que isso foi muito transformador, assim, porque me ajudou com a minha ansiedade sobre o tema, né, com a minha dificuldade de me organizar. Eu ainda estou no processo, dentro do meu ritmo, né? Também tenho outras coisas na minha vida, então às vezes a gente tem que conciliar. Então tem semanas que eu estudo mais, tem semanas que eu estudo menos. Eu já estou ouvindo de novo o curso, porque a gente fica com um ano com acesso, né, no aplicativo. Então isso também foi uma coisa muito boa para mim, porque eu assisti a primeira vez, estou assistindo a segunda, eu já estou com uma outra cabeça, né? Então eu acho que isso foi muito transformador, assim, a questão do, que nem você fala no primeiro módulo, da virada de chave. Eu acho que foi a grande questão para mim aí, nesse momento, é a virada de chave. E em relação ao que você considerava muito difícil, assim, qual foi a sua. Eu acredito que a sua expectativa antes era uma, né? Não sei se foi diferente ao se deparar com o assunto, ou se você realmente viu, não, isso aqui realmente é muito difícil. Como que foi esse processo do aprendizado, assim? E o que foi mais difícil? Tá? Pode ser o que para você foi o mais desafiador, o mais difícil, que você ainda está nesse processo, sabe? Cara, para mim, eu acho que o mais desafiador é a questão da organização da carteira, porque isso é uma coisa muito imaterial para mim, né? Eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim, de carteira, tipo, carteira é a carteira que eu tenho na bolsa, assim, sabe? Tipo, então, entender um pouco essa questão da carteira ainda é difícil para mim, eu estou ainda no processo, mas mesmo assim seguir em frente, assistindo as aulas, porque eu sempre fui muito assim perfeccionista, né? Então, foi muito desafiador para mim assim aceitar que eu não tinha entendido tudo sobre aquele assunto, que eu não vou entender tudo, mas vamos em frente, vamos do jeito que dá, assim, eu vou amadurecendo, né? E ter assim o apoio, né, das meninas no grupo de Zap, todo mundo se estimulando, assim, realmente uma comunidade, eu me senti pertencente, né? Então, eu acabei superando essa dificuldade, né, muito por aí, assim, de ver as meninas compartilhando, né, vendo que também tinha outras dificuldades, o que para uma era difícil, para mim era tranquilo, né? O que era difícil para mim era tranquilo para as meninas, para outras meninas. Então acho que foi, não sei se eu te respondi. Sim. Eu queria que você me contasse qual foi a sua sensação hoje do seu primeiro investimento. Assim, você já tinha investido, tá, gente? Ela já tinha investido, porque ela já tinha tirado o dinheiro da poupança, como ela mesma tinha comentado. Só que o primeiro investimento em renda Em variável, bolsa. usando o home broker, dentro da bolsa, foi hoje. E aí? Cara, foi muito engraçado, assim, porque é muito simples quando você sabe, né? É, E foi uma conquista, assim, foi uma coisa assim. Eu realmente investi na bolsa, tipo, era uma coisa tão impossível de fazer parte da minha vida, sabe? E arriscado, né? Então, foi uma sensação assim de estar dominando uma coisa que eu sempre achei que era muito perigoso. Então é uma coisa também que é meio animadora, assim, sabe? Tipo, meio aventura, mas uma aventura com consciência, sabe? Sim, eu sei o que eu tô fazendo direito, tô fazendo pouco, comprei uma cota, né, uma coisa que eu sei que é assim, muito potente, tem um potencial muito grande, não estou investindo às cegas. E não estou investindo para tirar daqui a um ano, né? Assim, eu sei que vai ficar lá. E aí eu vou agora para os próximos passos. Eu fico muito feliz, tenho muito orgulho. A Nicole está falando aí, a Nicole está falando toda hora que tem orgulho de você. É minha irmã. Eu tenho muito orgulho porque eu lembro um mergulho, o Felipe está falando. O Felipe, lembra o mergulho, assim, a gente é mergulhador, né? Eu sou mergulhadora há mais de 6 anos, assim. E é muito isso, assim, sabe? Porque no mergulho a gente demora muito, eu pelo menos, assim, né? Eu demorei muito a me sentir confortável. E eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, Eu nossa, eu morro de mergulhei medo de uma mergulhar. vez. Ó, quando você vier para o Rio, a gente vai te levar para mergulhar, hein? Meu esposo amou, eu não gostei não.
Me deu aquela Mas assim, sensação assim, Maíra, me deu aquela sensação assim, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa aqui, aí eu olhava, só era água, tipo, meu Deus, se acontecer alguma coisa. E eu passei o mergulho inteiro com isso aqui travado, assim, sabe? E eu não consegui relaxar, meu esposo estava super de boa. Não era um mergulho muito profundo, mas já era profundo, tipo, não era tão superficial assim. E, cara, é incrível, né? Que a gente vai superando aqueles desafios, né? É uma etapa, vai. um degrau. E é isso, assim, é como você fala, é valorizar as próprias conquistas. Então, assim, eu só fui relaxar no mergulho sem brincadeira, assim, eu já tenho mais de 200 mergulhos. Eu só fui relaxar no mergulho, acho que no meu, sei lá, 15º mergulho, assim. Até o 15º era chorando dentro da máscara, assim, é porque eu sou cabeça dura e eu queria aquilo e fui, entendeu? E ainda bem que eu fui, né? Porque eu fui dominando, passei perrengue, levei esporro do meu marido, entendeu? Porque fazia algum. Eu sou meio aérea, e tinha preguiça de estudar, fiz coisa errada, mas aprendi. Então a gente vai indo assim. Então é o que o Felipe falou mesmo assim. Eu acho que investir, eu acho que mergulhar nesse mundo do dinheiro, eu sinto muito como se fosse igual um mergulho, assim, sabe? É uma sensação de que é muito perigoso, de que poucas pessoas podem fazer e que eu não tenho essa capacidade, né? Mas como tudo na vida, a capacidade a gente pode desenvolver. E eu falo isso para os meus pacientes, para qualquer coisa, o ser humano ele tem dentro de si a potencialidade de ser o melhor em qualquer coisa, a sua melhor versão em qualquer coisa. Então eu vou ser a minha melhor versão enquanto investidora. Talvez eu não seja, né, uma pessoa que tem esse perfil de bolsa, mas eu posso investir na bolsa, eu posso escolher não investir. Então, isso que eu quis dizer que é libertador, entende? Hoje eu posso escolher não investir na bolsa, mas eu não tenho medo de investir na bolsa. Sim. E eu gosto muito de usar essa expressão do raciocínio clínico relacionado à medicina junto com as finanças, porque é Isso me ajudou exatamente isso. muito. Porque, gente, quando a gente se forma, você não tem um raciocínio clínico denso. Você tem aquele raciocínio clínico meio vago, você tenta unir as coisas, parece que as coisas não se ligam, e você pede ajuda, e quando a pessoa fala, você, lógico. Tipo, como que eu não liguei? Tava óbvio. E aí, sempre você tem que ter ali um apoio, alguém ligando as coisas por você, até que você começa a ligar as coisas sozinha. E é isso, É, na vida financeira é exatamente isso, sabe? Então, eu recebi um áudio, Maíra, de uma colega que saiu da Semana da Manifestadora, entrou no SabMed, e ela falou assim, mas eu não tô entendendo, mas a Selic e o CDI, tipo, ela ficava tentando fazer as ligações de Selic com CDI. E é isso, sabe? E a diferença é que cada uma vai num ritmo diferente. E aí você vai começar a sonhar com Selic, CDI, sonhar com investimento, sonhar com a bolsa. meus amigos e minha família não aguentam mais, porque assim, eu tô tão apaixonada pelo tema, é engraçado, né? Porque eu tinha uma coisa totalmente de aversão e que quebrou esse paradigma também, assim, porque hoje eu gosto de falar do assunto. Eu gosto de parar para estudar. Não é uma tortura, É não é prazer. mais uma tortura, né? É prazeroso. E eu acho que isso pode ser na vida de qualquer pessoa. É a mesma coisa que eu falo sobre mergulho. Se eu aprendi sobre dinheiro, qualquer pessoa aprende. Eu falava isso, se eu aprendi a mergulhar, qualquer pessoa aprende, porque é, é isso, assim. E, cara, essa história do raciocínio clínico, isso agora para as médicas. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E você faz muitas correlações com uma linguagem que a gente já conhece. Então, isso foi um diferencial muito grande para mim. Você ter esse olhar assim tão carinhoso, voltado para um público específico, que é assim um público que historicamente não tem assim né de saber falar sobre dinheiro, né? Mulher que a gente sabe que tem né, o mundo do dinheiro é um mundo um pouco machista. Então assim, mulher falando de dinheiro, né? Isso já é uma coisa diferente. Assim, e a gente está em 2022, mas vai falar que não é. Mulher falando de dinheiro. Você falou que você foi naquele evento. Quantas mulheres estavam palestrando? Você vai ver a proporção. Tipo, de finanças mesmo, eu acho que era só eu.
Tá vendo, Suzana? Então, assim, eu acho que você quebra vários paradigmas, né? Você ser Mas uma mulher. o meu desejo de falar para a mulher, Maíra, foi exatamente isso. Se você estiver numa roda de conversa que tem homens e tem mulheres e vai rolar o assunto dinheiro e investimentos, as mulheres vão se calar, todas. Os homens vão dominar o assunto e eles vão falar e as mulheres vão se calar. Por quê? Porque sempre foi assim, historicamente foi assim. Então, o meu desejo de ensinar mulher e foi exatamente por isso, porque eu falei, não, eu quero mostrar para elas que não precisa ser assim. E aí teve uma colega que ela, eu não sei se ela é anestesista, mas eu sei que os colegas estavam todos lá com a bolsa aberta, não sei o quê, não sei o quê. E ela começou a falar de tag along, de free flow, de não sei o quê, uns termos, e a galera começou a olhar para ela assim, e tipo, ela falou assim, vocês não sabem o que é isso? E aí, sabe? Então, você começa a perceber, peraí, eu achei que estava todo mundo muito sabendo e não é tão bem assim. Exatamente. Isso foi uma coisa para mim, porque na minha família também tem um pouco, né, essa questão, como acho que toda família, né, porque eu acho que isso é estrutural, né, essa coisa do machismo estrutural. Então foi também uma quebra de paradigma nessa coisa da mulher e médica, né, porque já é uma coisa assim, se a gente for parar para pensar, na faculdade de medicina, antigamente só tinha homens também. Então, assim, já ser médica e ainda falar de dinheiro, assim, parecia uma coisa assim, over para mim. Tipo, eu não vou chegar nesse ponto, sabe? Então, hoje, assim, eu realmente me sinto muito mais segura em várias áreas da minha vida. Isso é muito engraçado, né? Porque isso é real, assim. Porque não é Porque só sobre dinheiro, né? não, não é. E eu acho, e por isso que eu aceitei vir para essa live, assim, porque eu acho que é importante as pessoas saberem, né, que nós, enquanto seres humanos, temos capacidade de desenvolver qualquer habilidade. Porque se eu aprendi a falar de dinheiro, se eu aprendi a mergulhar, eu sei hoje que eu posso fazer tudo que eu quiser na minha vida, sabe? E eu tenho uma colega médica que uma vez ela falou assim, a gente só não aprende uma coisa, aquilo que a gente não quer. É, E pronto, exatamente. sabe? Se você não E quer, tudo bem. tudo bem. E tudo bem, né? A gente não vai ter como aprender tudo na vida, mas se eu determinar que aquela é uma habilidade importante para mim e eu me dedicar, eu posso até ter alguma dificuldade, posso não virar o especialista, mas eu vou saber, sabe, me virar ali na situação. E eu acho assim que a parte de dinheiro não é uma habilidade meio que você tem escolha, porque se você usa dinheiro, você precisa entender sobre dinheiro. Sabe, você usa dinheiro, você usa um cartão, você precisa negociar, você precisa fazer uma escolha, se compra ou não uma casa, se compra ou não um carro, qual a taxa de juros que você vai escolher, como que você toma decisões se você não entende nada? Eu não estou falando que todo mundo tem que investir na bolsa. Não, não é isso, mas o básico, o mínimo. Tanto que hoje é um conhecimento que está sendo ensinado nas escolas, E tem que ser, tem sabe? que ser. Não tem uma matéria assim. Tipo, não é uma matéria. Educação financeira não é uma matéria. Mas é assim, dentro da matemática vai ter um pouco, dentro do português vai ter um pouco de contratos, dentro do não sei o quê, sabe? Vai ser meio distribuído dentro das matérias de que já existem. Mas tem que ter, porque a gente lida com dinheiro, não tem, sabe? A não ser que você não quer lidar nada com dinheiro, que eu acho que hoje isso é Mas impossível. é isso que eu tava falando do tabu, né, Suzana? É igual sexo. Por que que o sexo ainda é um tabu, né? Eu acho que dinheiro e sexo são coisas que tem muitas correlações, assim, se a gente parar para pensar, né? E é difícil quebrar tabu, a gente. E eu acho que é isso, assim, você ao mesmo tempo que estimula a gente, isso eu adorei, porque é um nível de estimular que tem que estimular, mas sem assustar, né? Então, o que eu achei muito legal era essa coisa assim de ter um prazo, porque para mim era muito. Eu sempre tive dificuldade de fazer qualquer coisa online, não é fácil para mim.
Então, assim, ter um compromisso, ter um prazo. Olha, se você tem uma semana para fazer as aulas e resolver a prova. Né? Isso, para mim, me ajudou muito. E ter a Manu lá, né, que é a nossa, eu não sei, a navegadora que chama, né? Que eu podia tirar dúvida. E é muito engraçado, porque ao longo das 6 semanas, algumas vezes eu falhei. Então, eu estava assim, já chegando na... Faltava 4, sei lá, 2 dias para terminar o prazo. Eu falava assim, depois eu faço, sabe? Também, se eu não conseguir fazer nessa semana, não tem problema. Aí a Manu me mandava mensagem, doutora, tá tudo bem? Eu percebi que você estava num ritmo tão bom. E ela falando de um jeito super motivacional, assim, né? Até a gente estava falando sobre entrevista motivacional. Parabéns, porque essa equipe foi super motivacional, pelo menos no meu ponto de vista. E me estimulou muito, assim. Então, eu acho que o seu curso ele tem, pelo menos para mim, assim, teve um perfil muito legal. E eu já vi uma pergunta aqui se é só para médica mesmo. Ou se, por eu exemplo, ia responder. fisioterapeuta. Eu vou responder. Tá. Foi uma físio, né? Gente, É aquela coisa, por Denise. identificação, eu acabo falando para médicas. Mas é um conhecimento, por exemplo, nessa turma 16 agora tem odontóloga. Eu já tive alunas engenheiras, advogadas, físio, várias profissões. Homens. Sim, na tua turma tinha homem na turma? Não, mas você falou que você já teve uma turma com homem. É uma porcentagem menor, mas sempre tem. Nessa turma 16 tem homem. Então, se você entende, porque eu vou usar a linguagem, tipo, você vai formar uma médica investidora. E para você tudo bem, deixa ela falar que é para médicas. O conhecimento é para todo mundo, sabe? Mas é para todo mundo, porque nada técnico que eu uso dentro do curso é extremamente técnico que você não vai entender. Falando de médico, tipo, eu não uso termos técnicos da medicina. Não, eu ensino sobre dinheiro e faço algumas relações, assim, com... Não é nem com medicina, mas com a área da saúde, com patrocínio, alguma coisa assim. Então, difícil, eu acho que serve para todo mundo. Mas é mais por identificação, assim, Sim. E aí eu selecionei médica, sabe? Mas é convidada, Denise, participar dos eventos, de tudo que eu fizer, tá bom? Bom, eu não quero mais tomar tanto seu tempo assim, porque eu e a Maíra, a gente descobriu isso hoje, né? Que se deixar a gente conversa 2, 3 horas sem parar. Então... Quando a gente se encontrar ao vivo para tomar um chopp, aí vai ser um problema. Vai ter que ser muito chá, muito café, muito bolo aí para essa conversa. Mas foi um enorme prazer, viu, Maíra? Muito obrigada. Espero que eu tenha te tirado desse desconforto da live aí. O papo vai ficando, né, desconforto. Vai. Espero que tenha ficado leve. E sim. Te desejo aí muitas realizações, sabe? Boas escolhas dos seus investimentos e consistência, paciência, que é o que a gente precisa para que os resultados, principalmente de longo prazo, venham. E que você aí, né, consiga seus planos, realizar seus sonhos e planos profissionais, familiares, enfim. Obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço muito. E qualquer coisa assim, eu estava muito nervosa no início, né? Eu tenho dificuldades com lives, mas assim, eu acho que é importante a gente superar essas dificuldades, inclusive, para poder usar como exemplo para outras pessoas. Então, o que me moveu muito de vir aqui também é falar assim, caramba, mais mulheres têm que ouvir isso, mais médicas têm que se empoderar disso, porque a gente não precisa ser escravo do dinheiro. O dinheiro pode trabalhar por nós. Isso é um fato hoje para mim. Antes isso era palavras soltas, hoje é para mim na prática. Então eu que te agradeço muito pelo convite e espero que eu tenha podido contribuir. Com certeza, muito. Né? A sua história é inspiradora e a sua superação ainda mais. Um grande beijo e até mais aí nos próximos encontros. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.